Vamos agora ao capítulo 8. Pensar do modo certo. Volte para o capítulo 6 e leia de novo a história do homem que formou uma imagem mental de sua casa. E assim, você terá uma boa ideia do passo inicial para o enriquecimento. Você deve criar uma imagem mental clara e definida do que você deseja. Só é possível transmitir uma ideia se ela vier de dentro da sua mente. Passo inicial para criarmos a riqueza. Você precisa visualizar a riqueza. Então, a visualização, a imaginação é como se fosse o start do processo. Você precisa fixar na sua mente a imagem mental clara e definida do que você realmente quer. Você deve formá-la antes de poder concretizá-la. Muitas pessoas não conseguem gravar sua ideia na substância pensante porque elas têm apenas um conceito muito vago e nebuloso das coisas que querem fazer, ter ou do que desejam se tornar. Não basta ter um desejo geral de riqueza para aproveitar. Todo mundo tem esse tipo de desejo. O que ele está falando aqui? Importância da riqueza de detalhes. Por que você quer ser rico? Para que você quer ser rico? O que você quer fazer com esse dinheiro? Quais experiências você quer viver? Dê essa clareza para sua mente. Adquira essa clareza, sabe? Tudo parte do seu desejo. O desejo é, inclusive, um passo anterior à visualização. Claro que a visualização também te ajuda a ganhar clareza. Eu costumo dizer que esses dois processos andam em conjunto. Então, a visualização também te ajuda na clareza e a clareza te ajuda na visualização. Mas é bem importante que você coloque riqueza de detalhes nessa riqueza que você sonha. Não basta desejar viajar, ver coisas, viver mais e etc. Todo mundo tem esses desejos também. Se fosse enviar uma mensagem sem fio para um amigo, você não enviaria as letras do alfabeto em sua ordem para que ele construísse a mensagem sozinho. Você também não escolheria palavras aleatórias em um dicionário. Você enviaria uma sentença coerente, uma sentença com significado. Ao tentar gravar os seus desejos na substância, lembre-se de utilizar uma afirmação coerente. Deve saber o que quer e ter uma imagem definida disso. Riqueza de detalhes. Outra coisa que é legal a gente perceber aqui nesse parágrafo é que Wallace D. Wattles fala que todo mundo tem esse desejo de ver mais coisas, de viver mais, de ganhar mais dinheiro. É o que eu falo sobre. Existe uma diferença entre você querer enriquecer e você decidir enriquecer. E você tomar a decisão de fato, de verdade, de transformar a sua vida financeira. E quando você toma essa decisão muito bem certa, muito assertiva, você entra na frequência da realidade do que você realmente quer. Isso facilita muito o seu processo. Perfeito? Na verdade, isso é quase que um passo essencial para a riqueza, você decidir fazer isso acontecer. Será impossível enriquecer ou colocar o poder criativo em ação por meio de anseios não formados e desejos vagos. Caminhe em meio aos seus desejos. Assim como o homem que caminhou por toda a sua casa, descubra aquilo que realmente quer e crie uma imagem mental clara de como você quer que a coisa seja quando a receber. Riqueza de detalhes. O contexto, o aprendizado, a lição desse capítulo aqui é riqueza de detalhes. Você deverá sempre manter essa imagem mental clara em sua mente, assim como o marinheiro que tem em foco o porto para o qual ele leva o navio. Você deve o tempo todo ter o pensamento voltado para essa imagem, não deve perdê-la de vista, assim como o timoneiro que não tira os olhos da bússola. Sabe quando você está apaixonado, que você pensa em uma determinada pessoa o tempo inteiro? É assim que você precisa fazer com o seu desejo. Você deve manter a imagem do seu desejo na sua mente o tempo inteiro. Então, é viver a sua vida visualizando o máximo de tempo possível aquilo que você realmente quer. É sobre você abrir a sua plataforma de vendas aqui no digital e enxergar vendas. É sobre você viver na casa que você deseja viver.
É sobre você ir viajar na sua mente para aquele lugar que você sonha. Então, realmente é fixar a imagem mental do que você deseja pelo maior tempo possível. A gente precisa entrar na frequência, mas principalmente sustentar essa frequência. É a partir da sustentação dos nossos pensamentos que nós acabamos criando uma nova realidade. Porque senão seria muito fácil. Você pensou e realizou, e não é muito bem isso que acontece. A gente precisa repetir os pensamentos até que eles migrem para a nossa mente subconsciente. E aí sim, depois que agirmos, isso vem para a realidade física. Não é necessário fazer exercícios de atenção, nem reservar épocas especiais para rezar, orar ou meditar, nem entrar em modo de silêncio e reflexão, nem realizar rituais específicos. Isso tudo é bom, mas o que você precisa é saber o que quer e desejá-lo tanto que a imagem não sairá mais de seus pensamentos. Então, sim, ter um momento para visualização, principalmente quando você está começando esse processo, quando você nunca teve essa prática antes, é algo bom. Mas o ideal é você querer tanto que você mantém essa visualização o tempo inteiro na sua mente. Lembra de quando você estava apaixonado por alguém, era algo natural ficar pensando naquilo o tempo inteiro. É isso que você precisa buscar. Isso vem com mais facilidade quando você tem um desejo ardente de fazer algo acontecer. Se você realmente tem um desejo ardente de enriquecer, se você deseja como um homem que está se afogando quer ar, você vai ter muito mais facilidade de ficar com essa imagem mental na sua cabeça o tempo inteiro e pelo tempo necessário. Gaste o máximo de seu tempo livre contemplando essa imagem, mas lembre-se que ninguém precisa fazer exercícios de atenção para concentrar sua mente em uma coisa que realmente deseja. Apenas as coisas que não nos preocupam exigem esforço de atenção. Não valerá a pena tentar pôr em prática as instruções dadas nesse livro, a menos que você realmente queira ficar rico, de modo que o desejo seja suficientemente forte para manter seus pensamentos direcionados ao propósito, assim como o polo magnético mantém a agulha da bússola direcionada. Quando você quer realmente algo, quando você quer realmente ficar rico, você consegue seguir essas instruções. Você consegue, no seu tempo livre, ficar visualizando o que você realmente deseja. Você consegue colocar atenção na sua imagem mental com muito mais facilidade do que se você quisesse mais ou menos. E é exatamente por isso que quando a gente quer verdadeiramente algo, como o homem que está se afogando quer ar, geralmente nós conseguimos. Pare e pense em coisas que você desejava ardentemente. Sabe, aquilo que era assim o seu maior sonho e não havia outra opção senão realizar aquilo? De uma forma intuitiva, foi isso aqui que você fez. Você ficou com aquela imagem mental na sua mente por bastante tempo. E, como é lei do mentalismo, o que a gente cria na nossa mente, se sustentado vem para a realidade física, você acabou conquistando. Agora você faz isso para o processo de enriquecer. Os métodos estabelecidos nesse livro servem para as pessoas cujo desejo de enriquecimento seja suficientemente forte para fazê-los funcionar, superando a preguiça. Então, quanto mais clara e definida for a sua imagem, e quanto mais você se debruçar sobre ela, detalhando todos os seus deliciosos pormenores, mais forte será o seu desejo. De novo, ele está falando aqui de riqueza de detalhes. E olha só que interessante. Quando você coloca riqueza de detalhes, o seu desejo aumenta. Ele fala aqui, quanto mais você se debruçar sobre a sua imagem, detalhando os seus pormenores, mais forte será o seu desejo. E quanto maior o seu desejo, mais você está disposto a passar tempo visualizando os detalhes. E vira um ciclo que se alimenta. Então, não é à toa que eu fico batendo na tecla de coloque detalhes. Visualize exatamente como vai ser o seu dia a dia no Diário dos Sonhos. Olha para o seu objeto de desejo, aquele carro que você realmente quer. Veja a cor, sinta o cheiro. Vá lá fazer o test drive para sentir o cheiro, para ter mais detalhes depois nas suas visualizações. Tudo isso contribui, inclusive, para aumentar o seu desejo. Ele termina aqui esse parágrafo falando:
Quanto mais forte for o seu desejo, mais fácil será manter sua mente concentrada na imagem daquilo que você deseja. Entretanto, além de uma imagem clara, é preciso algo mais. Pois, pela criação e manutenção da imagem, você será apenas um sonhador, com pouco ou nenhum poder para que seus desejos sejam realizados. Então, a visualização é um passo essencial e é um passo obrigatório, um passo inicial. Não é tudo. Não é sobre visualizar e ficar sentado no sofá. Você vai precisar produzir as suas causas. Por trás de sua visão clara, deve existir o propósito de realizar seus desejos, para que sua vontade seja manifestada de forma tangível. E por trás do propósito deve haver uma fé invencível e inabalável de que a coisa já é sua, que já está à mão e que você só precisa tomar posse dela. Viva na casa nova mentalmente até que ela ganhe forma fisicamente à sua volta. No reino mental, desfrute plenamente as coisas que você quer. Todas as coisas que vocês pedirem em oração, creiam que já as receberam e assim as terão, disse Jesus. O Wallace D. Wattles, ele vai citando, determinadas passagens bíblicas aqui ao longo do livro, que reforçam para a gente como esse conteúdo funciona. Então aqui, Jesus mesmo disse que aquilo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, você terá. Quando a gente fala nessa oração, do que a gente está falando? De você ter na sua mente aquilo que você realmente quer. Visualize as coisas que você quer como se já estivessem o tempo todo à sua volta. Veja-se possuindo-as e usando-as. Faça uso delas em sua imaginação, assim como você irá usá-las quando elas forem suas. Habite em sua imagem mental até que ela esteja clara e distinta. Então, passe a ter a atitude mental de prosperidade de tudo que existe em sua imagem mental. De propriedade, de tudo que existe em sua imagem mental. Você precisa tomar posse daquilo que está nas suas visualizações. Você precisa visualizar como se aquilo já estivesse o tempo todo à sua volta. Tome posse do que você deseja mentalmente, com a convicção de que as coisas que deseja serão realmente suas. Agarre-se a essa propriedade mental e nem mesmo por um instante perca a fé de que isso é real. Se necessário, repita esse podcast inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias. Se você perceber que sua fé está abalada, que você não está visualizando por bastante tempo, pelo tempo necessário, pela maior parte do tempo possível, volta aqui, relembra o quanto esse processo é importante, volta para suas visualizações. Caiu? Levanta. Ficou um tempo sem visualizar? Começa novamente. Tá bem? E lembre-se do que foi dito sobre gratidão em um capítulo anterior. Seja, o tempo todo, tão agradecido quanto seria se a imagem desejada ganhasse forma. Tem fé real a pessoa que consegue agradecer sinceramente a Deus pelas coisas que no momento ela mantém apenas na imaginação. Essa pessoa enriquecerá. Ela conseguirá concretizar tudo o que deseja. Porque quando você agradece pelas coisas que você deseja, como se elas já fossem reais, o que você está fazendo? Você está entrando na frequência do seu desejo. E você está se fixando nessa frequência. Imagina aquelas linhas que eu estou sempre desenhando para vocês. Em uma frequência você tem a frequência de R$2.000, que pode ser a sua realidade atual. Em algumas linhas acima, você tem a frequência dos R$100.000. Quando você agradece por já ter R$100.000, você está se fixando na frequência dos R$100.000. Você não precisa orar incessantemente pelas coisas que você quer. Não é necessário dizer isso todos os dias a Deus. Deus já sabe o que já tem no seu coração. Não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, disse Jesus aos seus discípulos. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. Você deve formular seu desejo com foco em coisas que ampliam a vida de modo inteligível e também organizar esses desejos em um todo coerente. E em seguida, deve gravar todo o desejo na substância sem forma, a qual tem o poder e a vontade de levar você a concretizar o seu desejo. E a gravação não se realiza por meio da repetição de um grupo de palavras.
Ela é feita ao se manter à imagem do que se quer com propósito inabalável para alcançá-la e com a fé resoluta que você irá alcançá-la. Você precisa querer verdadeiramente, você precisa ter fé e você precisa colocar emoção na sua visualização, até mesmo nas suas afirmações. Se você coloca emoção, aí sim está o poder. A resposta à oração não se dá de acordo com sua fé enquanto você fala, mas de acordo com sua fé enquanto você trabalha. Você precisa produzir as suas causas, não ficar sentado no sofá esperando as coisas se manifestarem como em um passe de mágica. Você não conseguirá gravar seus desejos na mente de Deus se separar um dia especial somente para louvá-lo e dizer a ele o que você quer, e em seguida esquecê-lo durante o restante da semana. Não conseguirá gravar nada na mente dele se reservar apenas algumas horas especiais para orar, e em seguida afastar o assunto de sua mente até a hora da próxima oração. A oração verbalizada é muito boa e tem seus efeitos, especialmente sobre nós mesmos, servindo para clarear nossa visão e fortalecer nossa fé. Mas não são nossos pedidos verbalizados que nos darão o que desejamos. Se tiver o objetivo de ficar rico, você não precisa de uma santa hora de oração. Você precisa orar sem parar. E quando digo oração, eu quero dizer a manutenção firme da sua visão, com o propósito de causar a sua criação em forma sólida e com a fé de que você a está realmente causando. Creia e receberá. Você precisa ter fé de que irá receber. E você não precisa de 1 hora por semana para orar ou para visualizar. Você precisa fazer isso pelo maior tempo possível. Quando você tiver claramente formado sua visão, o tema se voltará apenas ao recebimento. Após tê-la formado, é bom verbalizá-la, dirigindo uma oração reverente ao Supremo, e a partir do momento você deve receber mentalmente tudo o que pediu. De novo, ele fala sobre a importância de você visualizar o tempo necessário, visualizar a maior parte do tempo. Viva na nova casa, use boas roupas, dirija seu carro, faça a viagem e com convicção planeje outras viagens maiores. Pense e fale sobre todas as coisas que você pediu em termos de propriedade atual e real. Então, você não deve visualizar no seguinte sentido: quando eu for para Paris. Não, você precisa ir para Paris agora. No momento da sua visualização, isso tem que estar acontecendo no momento presente. Então, vocês precisam, dentro do The Journey, nos exercícios que eu passo dentro do The Journey, vocês sempre escrevam no momento presente. Vocês precisam visualizar como se aquilo já fosse real hoje. Imagine o ambiente e a condição financeira exata que você quer. Então, passe a viver integralmente nesse ambiente e nessa condição financeira imaginária. Perceba, no entanto, que você não faz isso como se fosse um mero sonhador ou um construtor de castelos no ar. Agarre-se à fé de que o imaginário está sendo concretizado e ao propósito de sua concretização. Lembre-se que a diferença entre o cientista e o sonhador está na fé e no propósito do uso da imaginação. E tendo compreendido isso, é nesse momento que você deve aprender a usar o poder da vontade de maneira apropriada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo capítulo, sobre força de vontade. Te espero lá.